Você sabia que para alcançar qualidade de vida, recomenda-se a prática de atividade física por pelo menos 150 minutos por semana? Essa recomendação é feita pela Organização Mundial da Saúde. Entretanto, nem todos conseguem atingir essa meta. Segundo Pesquisa Nacional de Saúde, 1 a cada 2 brasileiros não pratica o suficiente de atividade física recomendada. Para saber mais sobre os riscos da falta de atividade física e sua importância na saúde, acompanhe o programa Viver é Melhor de hoje. Esse é o tema do Viver é Melhor, que está começando agora pela Boa Vontade TV. Boa tarde para você que está nos acompanhando. Sejam todos bem-vindos. E eu não quero ninguém fugindo dessa conversa hoje não, hein? Todo mundo tem que assistir, porque nós precisamos, de uma vez por todas, vencer esse grande desafio. Aqui no Viver é Melhor, trazer conscientização sobre a importância da atividade física, do exercício físico e vencer o sedentarismo virou uma questão de honra. Nossa, mas também de cada um de nós. E nós vamos mais uma vez poder entender por que isso é tão importante. Nós vamos falar um pouco dessa história dos 150 minutos, só a caminhada funciona, não funciona, mas Camila, eu tenho hipertensão, eu tenho medo de fazer atividade física, sobrecarregar demais, eu posso ou não posso? Estou acima do peso, eu sinto dor, posso fazer atividade física? Quando eu vou na academia, pedem lá para fazer avaliação médica, mas para quê? Que médico que eu procuro? Porque qual é o risco de fazer atividade física? Tem muita coisa para a gente explicar no programa de hoje. E você que nos assiste, mande a sua pergunta, porque mesmo que a gente tenha aqui preparado várias questões para serem abordadas, nós precisamos saber e trazer aqui o que faz diferença para você. Porque para você, amigo telespectador, que ainda é sedentário ou ainda não faz o suficiente da atividade física, o que é que está faltando para você conseguir vencer essa meta? Quando a gente fala de metas de saúde, isso a gente pode fazer pesquisa e no dia a dia a gente percebe isso. Fazer atividade física está sempre na lista das pessoas. Por que a gente só renova esse tipo de lista? Todo ano a gente acaba renovando esse tipo de lista. Qual que é a dificuldade que você tem? Conte pra gente. 0310 07 940 é o nosso telefone, o nosso WhatsApp. 99801 1242. São as formas que você já tem para conversar com a gente, mandando dúvidas, o que está faltando para você começar a atividade física, que a gente vai te ajudar a entender no programa de hoje. E também já aproveite para registrar o seu pedido de prece, de meditação, de oração, de reza, como você quiser chamar. Porque, inclusive, a gente vai reforçar muito isso hoje. Para nós, quando nós falamos aqui em cuidar do corpo, em fazer atividade física, nós estamos falando sobre algo que é fundamental, inclusive a nossa compreensão de saúde completa, o equilíbrio entre espírito, corpo e mente. Para nós, ter consciência da saúde espiritual, entender que nós não somos apenas um corpo, que temos uma mente que precisa ser bem cuidada, que temos uma alma que precisa ser abastecida, mas cuidar do corpo é um compromisso, inclusive espiritual. Eu preciso que o meu corpo esteja saudável para eu cumprir minhas metas na vida, para eu alcançar meus sonhos, para eu cumprir a minha missão, independente de qual seja a sua tradição religiosa, ou mesmo você que não tem religião. O cuidar do corpo é fundamental para nós conseguirmos cumprir todas as nossas atividades, os nossos objetivos de vida. Então isso tem que ser sagrado para nós também. E é assim que nós vamos conversar no programa de hoje. Depois de toda essa dissertação inicial ao seu coração, agora brade junto conosco essa saudação de paz e boa vontade, que é sempre o marco para nós reforçarmos aqui no programa essa visão completa de saúde para o corpo e para a alma. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Falei bastante sozinha até agora, mas não vai ser assim o programa inteiro não. Já temos o nosso convidado aqui que vai responder as nossas perguntas sobre o assunto. Conosco hoje o Luca Frazão, preparador físico. Luca, boa tarde, seja bem-vindo ao Viver Melhor de hoje. Obrigado. Nós que agradecemos por estar aqui conosco. E a gente tem, a gente estava conversando já aqui um pouco, na área da atividade física hoje nós temos tanta informação, a gente acha com tanta facilidade hoje, as pessoas falando, pesquisas, como a atividade física é fundamental. 150 minutos, caminhada, 30 minutos. Informação não falta, mas está tão difícil ainda para fazer isso sair do papel e virar realidade. Esse ainda é um grande desafio que a gente tem, não é, Luca? É um grande desafio que a gente tem hoje ainda, mas está melhorando muito. Ainda, pela matéria que a gente viu, 1 em 2 pessoas não pratica os 150 minutos por semana, que dá 30 minutos por dia. Se você treinar só 30 minutos por dia, você já consegue ter um nível regular de atividade física. Então, se as pessoas começarem a colocar na cabeça, eu preciso, vai fazer bem para mim, eu vou dormir melhor, vou me alimentar melhor, meu dia vai render mais, eu vou estar mais disposto. E se as pessoas souberem que ela evita doenças crônicas no futuro também,
a atividade física é o melhor remédio para a nossa vida. Então, é sempre bom ter essa visão. Já foi pior. Ainda está difícil? Tem muita gente ainda que precisa melhorar? Tem. Mas já foi pior. Então, a gente tem que valorizar também o esforço de tanta gente que está conseguindo sair dessa condição. Agora, eu queria entender um pouco até esses conceitos. Por que a gente fala que tem que fazer pelo menos 150 minutos de atividade física? Que número é esse? Por que chegou-se a essa conclusão? E se eu faço menos, então eu ainda não sou uma pessoa ativa, eu ainda sou uma pessoa sedentária? A Organização Mundial da Saúde que criou esse parâmetro. Então, ela pegou o mínimo de atividade que você pode fazer por dia, separou nos 7 dias da semana, que formam 150 minutos, para você ser fisicamente ativo, para você conseguir gastar a quantidade de calorias por dia, vamos dizer, ideal, tá? Tá. Pode ser com menos até atividades mais intensas, pode também, mas para quem é sedentário, pensando nessas pessoas que não fazem nada, 30 minutos seria o ideal por dia. Então, 30 minutos por dia, 5 dias na semana, né? Segunda a sexta, tá dando fim de semana de folga ainda, ou tem gente que prefere até o fim de semana, para a gente conseguir gastar o mínimo de caloria, para a gente conseguir manter a saúde equilibrada. Porque eu já escutei isso aqui muitas vezes, quem acompanha Viver é Melhor sabe que a gente hoje está engordando, ganhando peso, porque a gente ingere caloria demais e gasta de menos. Então, é para a gente tentar equilibrar um pouco dessa conta também. Exatamente. Você falou sobre gasto energético e para emagrecer, a gente precisa perder, só para você ter ideia, em 1 quilo de gordura, você precisa perder 7.700 calorias. Então, é uma quantidade muito grande. Então, o que a gente precisa fazer para melhorar esse valor? A atividade física vai ajudar a aumentar, a gente gastar mais energia para perder essa gordura, para conseguir emagrecer. Que emagrecer não é perder peso. Perder peso e emagrecer são coisas diferentes. Perder peso, você pode engordar perdendo peso. Emagrecer é perder gordura. Perder peso é só você subir na balança e ver realmente o seu peso está reduzindo. Mas aí me pergunto, Luca, que horas que é o ideal me pesar? Porque durante o dia o nosso peso ele varia 3, 4 quilos por dia. Depende se eu fui ao banheiro, se eu acabei de comer, se eu suei, se eu pratiquei atividade física, se não. Então, Tomei muita água, por exemplo. Exatamente. Se eu tomar 1 litro de água, eu estou 1 quilo mais pesado na balança. Então, não é verdade. Então, o ideal é se pesar de manhã. Acordou, se pesou. Esse é um pouco mais fidedigno. Tá. Ou fazer as avaliações físicas com o nutricionista e com o educador físico, que seria o ideal. Mas eu escuto hoje muita gente, leio, bastante gente falando, a balança já não é mais o principal parâmetro para você avaliar. Porque você até comentou, a pessoa pode estar perdendo peso na balança, mas está engordando. Mas como assim que a pessoa vai estar engordando? Explica isso pra gente. Exatamente. Aí existem avaliações físicas para descobrir o que você está perdendo, o que você está ganhando na balança. Então, por exemplo, o que os educadores físicos ou profissionais de educação física fazem? Avaliação física por dobras cutâneas. Então, através de um adipômetro, a gente utiliza 7 dobras, 4, dependendo do protocolo, para verificar quantos por cento de gordura você tem no seu corpo, quantos por cento de massa muscular você tem no seu corpo. Então, exatamente gordura, peso ósseo, massa muscular, e a gente controla isso. Então, por isso que é importante fazer a avaliação física, para você saber se você está evoluindo, se não, o que está acontecendo com o seu corpo com a prática de atividade física. Porque pode ser que eu esteja perdendo em número, mas eu só esteja ficando com gordura, digamos Exatamente. assim. Tá mais magra, mas está tudo flácido. E a gente conhece muitas pessoas que passam por esse processo. Então, como é que faz para não acontecer isso, né? Agora, também é um pouco de alento para aquelas pessoas que falam, eu estou fazendo atividade física e a balança não sai do lugar. E muitas pessoas acabam ficando desanimadas porque elas querem ver o resultado ali. Poxa, mas eu estou me esforçando, eu estou fazendo dieta, atividade física 5 vezes por semana e não perco 100 gramas. Mas o corpo dela está mudando, então. Pode estar mudando ou não. E aí, outra forma de avaliar é fazer uma bioimpedância, que é uma balança, pode ser em balança, pode ser também por eletrodo, colocar eletrodo. E de preferência que essa balança, ou que esses eletrodos, sejam tetrapolares, ou seja, tenham 4 polos, para ele verificar membros inferiores e membros superiores. Para fazer todo um cálculo, através de um choque que a gente acaba não sentindo, ele calcula quanto que você tem de percentual de gordura, de músculo no corpo, e para ir acompanhando, fazer o acompanhamento dos seus resultados. Então vamos tentar estabelecer aqui a gente já vai conversar um pouco mais sobre por que a gente tem que sair do sedentarismo de uma vez por todas. Mas alguém que está assistindo e quer começar.
fala, ok, eu entendi que eu preciso sair de um consultório do cardiologista com a receita, tem que fazer atividade física, eu quero começar. Essa pessoa pode começar por uma caminhada. Pode. A caminhada pode ser o exercício de início para qualquer um de uma maneira geral. Sim. Agora, se ela quiser fazer alguma coisa com mais intensidade, ela tem que fazer uma avaliação física. O ideal é uma avaliação física e médica. O que vocês vão avaliar? Por que isso é importante? Porque às vezes a gente vai na academia e fala, você tem atestado médico, guia, não sei o quê. Por que isso é importante para vocês? Para a gente é muito importante porque a avaliação física, a gente primeiro faz uma anamnese, a gente conhece um pouco mais do aluno. Então a gente pergunta quais os objetivos, quais as metas do aluno, o que ele já praticou de atividade física, se ele está praticando ou não, se tem cirurgia, algum tipo de lesão no osso ou no músculo, se ele usa algum tipo de medicamento. Todas as informações são importantes para que a gente monte um treino para o aluno voltado especificamente para ele. Porque eu não gosto desses treinos um pouco mais gerais, sabe? Ah, faz isso porque meu amigo está fazendo isso, vou fazer também. Não, existe um treino certo para você e um treino certo para outra pessoa. Então, primeiro a anamnese, depois a gente vê percentual de gordura, né? Quanto você tem de músculo no corpo, as medidas, então a perimetria. Então, ver direitinho como estão as suas medidas. Avaliação cardiorrespiratória para ver como é que está o seu nível de condicionamento físico. Pode ser feito tanto na bicicleta quanto na esteira, muito bacana. Testes de flexibilidade pode ser feito, testes de potência. Então a gente vê o aluno como ele está, da onde que ele veio, o que ele está fazendo, se possui restrição. Isso é muito importante na hora da prescrição dos exercícios. Tá, porque tem que entender, isso é muito sério, a gente vai até poder comentar mais, que cada pessoa vai ter características que vão determinar um pouco do que vai acontecer. Exatamente. Por exemplo, eu tenho amigas que falam, na esteira eu não vou bem. Na esteira eu começo a correr, começa a me dar um desespero, o ar falta, dá dor na barriga, e não corre bem. Mas faz exercícios com peso muito bem. Então tem que levar em consideração as características da pessoa antes de estabelecer. Correr pode ser ótimo, para outra pessoa, para ela não vai ser. Exatamente. Pode acontecer isso, ou pode, por exemplo, eu tenho dor no ombro. Ah, eu tenho dor no ombro. Tem exercício que ele pode fazer, tem outros que não. Ou ele tem uma condromalácia, que é um desgaste da cartilagem do joelho. Existem 4 níveis de condromalácia. Então, vale ao profissional de educação física avaliar quais exercícios a pessoa pode fazer. Ah, eu tenho diabetes. Também existe um treino recomendado para diabetes. Então, a gente tem que ver aonde que o aluno se enquadra para a montagem dos exercícios. E aí, você percebe a diferença. Eu estou trazendo aqui histórias simples. Ah, não consigo correr. Mas o profissional já olha, não, tem doenças que têm que ser levadas em consideração. Aí tem gente que fica com medo, fala, eu tenho diabetes, então eu não vou fazer atividade física porque eu não sei o que dá certo. Vai baixar minha glicemia, hipertensão, mas eu posso sobrecarregar o coração? Então a gente vai começar a relacionar daqui a pouquinho. Quais são essas orientações específicas para quem tem alguma doença e, inclusive, por que a atividade física é tão importante no controle da doença? A gente já escutou aqui no programa, sedentarismo hoje é considerado uma doença. Aí você fala, como assim? Só de ser sedentário a gente já vai ter complicação de saúde em algum momento da vida. Agora pode não estar com problema. Então, ser sedentário já é uma doença. Mas quando você tem hipertensão, diabetes, faz parte da receita médica. Não é assim, faça atividade física se der. É tratamento. Por quê? O Luca vai responder pra gente. Por que é tão sério esse negócio? Então, tem bastante coisa pra gente explicar ainda no programa. Se você tem algum problema, tentou fazer atividade e não conseguiu, teve alguma dificuldade, sentiu algum incômodo, mande pra gente a sua pergunta, fique à vontade, telefone e WhatsApp à disposição. Não deixe pra mandar só no final, se a gente conseguir, nós já vamos esclarecendo aqui ao longo da conversa e a gente volta já já. Viver é melhor sempre. Olha, eu vou te contar uma coisa, quem faz atividade física vive ainda melhor. Agora, por quê? Não sou eu que estou dizendo nada disso, não. São as milhares de pesquisas que ao longo das décadas foram sendo produzidas e mostrando que nós fomos feitos para isso. Mesmo que você pense assim, eu não fui não. Não, eu fui feito para ficar no sofá, eu fui feito para ficar descansando porque eu não consigo sair do sofá. A gente vai entender um pouco mais sobre essa dificuldade que a gente tem de sair dessa condição de sedentarismo para a atividade física. Quem vai responder para a gente por que isso é tão difícil é o Luca. Por que a gente tem essa resistência? Porque às vezes a gente olha assim, pessoal nas redes sociais e fala, nossa, acordei, fui correr 6 da manhã, eu fico pensando, meu Deus, como é que eles conseguem isso? 6 da manhã eu só olhava pro meu travesseiro e ficava, eu quero ficar aqui mais um pouquinho. Eu fico pensando, o que eu tenho de errado? Por que é tão difícil? É complicado.
Mas eu vou te falar uma coisa, 6 da manhã é meu horário mais concorrido, de todos, Tá vendo, gente? Não, tem mais gente que gosta de fazer exercício Tem 6 da manhã. 7 pessoas na fila de espera contadinhas. E a minha aluna, tem uma aluna que ela comprou o horário, ela falou, eu quero o horário das 6 da manhã de todos os dias da semana são meus, eu não quero E ela pra vai ninguém. ela vai todo dia? Não falta, ela é médica, ela é Tá. ginecologista Então e ela tem uma boa obstetra. consciência de saúde, gente. Tem. E aí por isso que ela começou duas vezes a semana comigo. Aí passou para 3, gostou tanto, 4, 5. Mas foi fácil pra ela? Talvez, não exatamente pra ela, né? Mas assim, você pega um paciente que não faz nada Certo. e de repente vai começar. É fácil para as pessoas? Quais são os maiores desafios? Por que a gente tem, às vezes, essa dificuldade de sair de uma condição para outra? Eu vou dar exemplo prático. Para ela não foi difícil, foi fácil porque ela veio do balé. Então ela já praticava atividade física, para ela foi um pouquinho mais fácil. Agora, para uma outra aluna, que é outra médica, que é ultrassonografista, ela detestava atividade física. Ela falou, chegou para mim, Luca, eu detesto atividade física, mas eu preciso, eu sei que eu preciso. Vamos começar? Vamos, começamos 2 vezes por semana. Detestava, passou um ano, começou a gostar um pouquinho, aí faltava, sentia falta. Um ano, essa informação a gente vai discutir um pouco sobre isso mas depois. demorou um pouco. Que a palavra certa é constância. Tá. Essa é a palavra para exercício físico. Não adianta a gente começar o exercício físico e parar. Começar a parar, o nosso corpo ele se adapta. Ele vai se adaptar a ficar parado. Então o ideal é sempre estar praticando atividade física, seja ela qual for, a que você mais gostar. Quanto mais tempo parado, mais dificuldade a gente vai ter de sair disso, porque o corpo vai se acostumando cada vez mais com aquilo. E o corpo se adapta para tudo, inclusive para a alimentação, para os seus hábitos, a maneira que você senta, que você está sentado em casa assistindo a gente. O nosso corpo ele se adapta. Então, o que a gente precisa fazer? Primeiramente, colocar na nossa mente, eu preciso, eu vou cuidar da minha saúde, para melhorar uma série de fatores. Depois, procurar um profissional adequado e adaptado para te atender, seja de nutrição, de educação física, fisioterapia, se precisar de reabilitação, médico para ver se você tem a liberação médica para começar a fazer atividade física. Então, você precisa ter um acompanhamento profissional. Não dá para fazer sozinho, não dá para pegar na internet, eu gostei, vou fazer. Não, que isso pode acabar se complicando, você pode acabar se machucando tentando cuidar da sua saúde. Porque, às vezes, a gente fala assim, eu não tenho nenhum problema de saúde, né? Eu não sinto nada, mas eu não sei se eu já tenho um desgaste no joelho, se eu tenho alguma coisa no ombro que, com um exercício inadequado, eu posso me lesionar. Exatamente. Então, às vezes a gente se autoavalia, mas nós não temos essa visão geral e nem condição técnica de fazer esse tipo de diagnóstico. Então, tem que tomar um certo cuidado com isso. Hoje em dia, a gente vê, vamos sair todo mundo correndo por aí, vamos sair todo mundo fazendo determinado exercício físico. Tem que tomar cuidado, porque a gente pode se machucar e aí vai demorar um tempão para se recuperar. E vai falar, não, atividade física só dá trabalho, me machuquei. Então, para criar a história do jeito certo. Né? Exatamente. A gente tem, inclusive, aqui a pergunta de um telespectador, a gente já vai começar a responder as perguntas, para explicar a importância de cada profissional nessa conversa. A gente vai trazer um pouco aqui uma discussão sobre as redes sociais, YouTube. A gente acha hoje muitos vídeos no YouTube, muitos vídeos de profissionais, mas também de pessoas que não são profissionais, mas que acabaram virando os blogueiros e blogueiras fitness, né? Digital influencer nessa área. Alguns têm informação, outros não têm. A gente tem que levar isso em consideração, porque as pessoas estudam para conseguir orientar a gente sobre isso. E a gente tem uma dúvida aqui, que eu estava antecipando para o Luca, ele falou que quem responde é o nutricionista. Mas eu vou trazer a pergunta do Daniel Trevisan, de São Paulo. Daniel, muito obrigada. A pergunta dele é uma que a gente tem visto muito hoje nas discussões, né, das notícias de saúde, que é, posso fazer atividade física em jejum? Exatamente. Essa é uma pergunta comum, inclusive, que vem para a gente. Porém, quem pode responder isso, que está totalmente ligado com a alimentação, é a nutricionista. Então, procurar um nutricionista para ver se é adequado para essa pessoa treinar em jejum ou não. Minha opinião pessoal, Luca, eu particularmente não faço isso com os meus alunos. Eu não gosto, porque treinar em jejum, dependendo do tempo de jejum, que jejum é ficar sem comer, mas ele quis dizer provavelmente um jejum bem prolongado, né? Tá. Jejum intermitente, que a gente escuta muito hoje, exatamente, né? Jejum intermitente. Ele produz corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos, ele dá cetogênese, que é um certo mau hálito, irritabilidade, você fica mais irritado, e maior chance de hipoglicemia, baixa taxa de açúcar no sangue.
podendo causar hipóxia, que é falta de oxigenação no cérebro, e você pode desmaiar no seu próprio treinamento. Então, você está com menos energia, você está mais fadigado, irritado. Eu, particularmente, Luca, não gosto. Mas pode ser uma estratégia, talvez a nutricionista veja direitinho a rotina, se for um atleta, talvez reduzir um pouquinho esse tempo de jejum, pode ser até, ou entrar com suplementação, então tudo vai depender do dia a dia da pessoa, o que ela quer, quais os objetivos, restrições, enfim. Então, não há uma contraindicação absoluta. Exato. Você tem uma percepção do que você vê, dos efeitos que podem aparecer até na execução da atividade. Fazer exercício sem energia, às vezes, é difícil, mas pode ser que funcione para ele. Agora, quem vai dizer funciona ou não funciona? Só funciona se você fizer isso? É o nutricionista. Exatamente. Que é quem pode prescrever suplementação, que aí a gente entra numa outra discussão. Quem orienta a educação, a atividade física, não tem essa autonomia de prescrever suplementação, de passar dieta. O preparador físico não faz isso. Ele não pode fazer, inclusive quem tem pós-graduação ou mestrado, enfim, em nutrição esportiva ou suplementação também não pode. Isso é do nutricionista, é a mesma coisa. O médico fala, você precisa fazer exercício, ótimo, o médico pode falar isso, ele não pode falar o que fazer. Então, recomendar, você pode, prescrever, não. Então, o médico pode falar, natação é um bom exercício, é uma boa sugestão. Pode falar. Pode ele só falar não pode isso. falar, você vai dar 10 voltas na piscina de 5 crawl. vezes por semana. É, Aí um exato. educador, um preparador físico é que vai ter que avaliar a pessoa e pensar na técnica que ele vai aplicar. Exatamente. A gente tem que tomar um cuidado, porque muitas vezes a gente vê esse tipo de indicação nas redes sociais. Informação sempre ajuda, mas não quer dizer que todo mundo tem que seguir o que está sendo dito ali. E tem gente que não é formada. E aí não dá para a gente acreditar em tudo que essas pessoas falam, porque talvez não funcione para a gente. Então, é só a gente ter esse bom senso. Não quer dizer que você não pode mais acreditar em todo mundo, ler nada. A gente hoje busca esse tipo de informação. Mas procure um educador físico, um profissional de nutrição, de qualquer outra área, antes de começar a levar isso para o seu dia a dia. Temos outras perguntas para responder ainda e a gente nem começou a conversa. Então, a gente, de novo, reforça o espaço para você, amigo telespectador, mandar suas dúvidas. O Luca continua com a gente. Quero mandar um grande abraço a todos que mandaram perguntas aqui para o Viver é Melhor. Eu quero conversar para vocês que eu estou com um certo desafio agora. Um problema, mas é um bom problema. Eu tenho muitas perguntas aqui já para responder. Então, nós vamos tentar fazer aqui um intensivão, mas eu estou com receio da gente não conseguir responder tudo. Eu já peço desculpas antecipadamente, se não der tempo, mas vamos correr para que dê. Mas a gente já convidou o Luca para voltar, tá? A gente, inclusive, já estava conversando com ele. Olha, vai ter que voltar para a gente continuar respondendo pergunta. Agradeço ao Luca que continua conosco aqui. A gente só queria, antes de começar a responder as perguntas, até para a gente trazer a explicação mesmo para as pessoas que estão na audiência se conscientizarem sobre isso, por que é que vencer o sedentarismo é tão importante? A gente falava sobre a importância da atividade física como tratamento de saúde. Não é mais luxo se der tempo, mudou o jeito de enxergar. E isso é urgente para o nosso dia a dia. Ela é um tratamento e prevenção também. Eu acredito que a atividade física, o exercício físico, é a melhor forma de prevenção do mundo de doenças crônicas. Então, por exemplo, o que está acontecendo no mundo? Qual que é a maior taxa de mortalidade no mundo? Todas estão relacionadas com o sedentarismo, que é a número 1. Então, por exemplo, obesidade, hipertensão, diabetes, seja tipo 1 ou tipo 2, insulino dependente ou não. E, por exemplo, a hipertensão é uma doença silenciosa. Não tem sinais, não tem sintomas. A pressão arterial sistólica, que é a de contração, que é a primeira acima de 140. E a diastólica acima de 90. Então, 14/9, acima de 14/9 é considerado hipertensão. Então, se a gente vencer o sedentarismo, é a maior forma de prevenção do mundo, é o que eu acredito, de evitar de viver mais. Viver é melhor. Longevidade é o que a gente busca na nossa vida, viver bem. Aí a gente tem que lidar com os desafios individuais. A gente está falando de pessoas muito diferentes, de realidades muito diferentes, e a gente vai mostrar um pouco aqui como cada um tem um desafio. Porque quando a gente fala vencer o sedentarismo, a gente está falando de milhões de histórias diferentes para conseguir fazer isso acontecer. Então vamos lá, as nossas perguntas, a gente vai trazendo as explicações técnicas, digamos assim, no meio da conversa. A Daniela Peixoto, de Elísio Medrado, na Bahia. Oi, Daniela. Conta o seguinte: meu esposo e eu estamos fazendo caminhada há uns 7 meses. Mas ouvi dizer que o corpo acaba se acostumando com o exercício e não absorve mais os benefícios dele. Acaba, parando de fazer efeito.
e que é necessário sempre estar mudando a atividade física. Essa informação procede? Procede. É aí que entra o profissional no jogo. Então, por exemplo, vocês estão caminhando há 7 meses, certo? Nesses 7 meses, o que vocês podem fazer é, talvez, caminhar um pouquinho mais rápido, se tiver liberação médica, se tiver tudo ok com vocês. Talvez pegar um pouquinho mais de subida, não sei se é na rua, se é na esteira. Então, inclinação, ela dificulta a atividade física, ou até mesmo partir para outra atividade física. Ou até começar a trotar, se houver liberação, correr, enfim. Existem vários métodos de treinamento aeróbio que dá para ser seguidos, que dá para serem treinados. Em quanto tempo o corpo acostuma? Depende da atividade. Por exemplo, a musculação. Geralmente, os treinos, em geral, vou falar em geral, de 1 em 1 mês. Então, de 4 em 4 semanas, a gente muda os exercícios de musculação. Porque o corpo ele vai se acostumar. Ele vai falar, de novo vai vir aqui com o mesmo peso, o mesmo estímulo. É aí que o profissional entra novamente, mudando todo o programa. Então, muda o número de repetições ou de carga, muda o exercício, muda a execução, a respiração. Então, trazendo essas mudanças, o corpo ele não vai se acostumar e você vai continuar tendo os seus ganhos, os seus resultados. Então, depende do tipo de exercício, mas com 7 meses de caminhada, ela já vai ter que dar um estímulo novo para o corpo. Exato, senão entra em princípio de manutenção. Não é que seja ruim você fazer, mas você não vai ter ganhos, por exemplo, no seu condicionamento cardiorrespiratório. Procede, viu, Elise, Daniela? Procede a informação mesmo, a gente tem que ficar atento a isso. Agora, a Ellen Cristina, aqui de São Paulo, está contando que ela gostaria muito de participar de algum grupo de corrida de rua, fazer amizades e melhorar a saúde. Inclusive, esse é um bom incentivo. Muita gente, eu vejo que consegue sair do sedentarismo quando se envolve num grupo. Porque sozinho não consegue ir para academia, mas quando entra num grupo, acaba conseguindo vencer o sedentarismo. É um apelo que funciona também, não é, Luca? Você ter alguém que te chama, que te envolve num novo universo de amizade, pode ser uma boa estratégia. Com certeza, grupos de corrida, eles dão certo, sim. Por exemplo, para mim, chega casais. Então, por exemplo, chegou um marido e uma mulher no mês passado, os dois são tenistas. O marido ele é profissional e a mulher ela é amadora. E eles treinam juntos. Então, é muito divertido fazer treino, passar treino para os dois. Então, os dois treinam juntos, é um estímulo de um puxar o outro. Ah, vem, não, você vai ter que vir, não vai faltar. Isso é muito interessante. Para a corrida, a mesma coisa. E na corrida, realmente é o que a pessoa falou. Você faz amizades, tanto com o professor quanto com as pessoas. E você cria um vínculo que você não quer faltar, que você sempre quer ir, busca fazer atividade física. Porque tem um significado a mais ainda. Tem um a mais. E, Ellen, vou te falar uma coisa. Se você mora em São Paulo, aqui em São Paulo tem muito grupo de corrida de rua. Se você colocar na internet, pesquisar, você vai achar. Com certeza vai ter algum grupo que você consiga entrar aí, tem que ter orientação, não pode sair correndo desesperadamente por aí, ainda mais na rua, que a gente pode cair, se machucar e tudo mais. Mas aqui em São Paulo tem muito de tudo, né? Então vai ter grupo de corrida para você se encaixar assim. Se você tem vontade, aproveite. Porque às vezes tem gente que quer fazer, mas não tem vontade nenhuma. Você tem vontade, então aproveite essa oportunidade e coloque isso em prática. Muito obrigada, viu? O seu Napoleão Furtado de Medeiros, de Sertãozinho, São Paulo, tem 60 anos, prestem atenção, e vai à academia de segunda a sexta. Ele vai 5 vezes por semana à academia. Ele pergunta, além desses exercícios físicos, eu preciso de outros complementares? Ele faz musculação, é isso? Ele não falou exatamente o que ele faz, mas ele vai à academia 5 vezes por semana. Okay. Provavelmente ele cumpre os 150 minutos, né? Imagino que ele cumpre 150 minutos, imagino que ele está fazendo a musculação também, ou talvez uma caminhada. O que ele precisa fazer é o que exatamente a gente falou, de mudar o estímulo, dele não ficar treinando sempre a mesma coisa. Nessa idade é importante treinar flexibilidade também, tá? Porque a gente vai perdendo. Ao longo dos anos, isso é uma informação muito importante, a partir dos 30 anos, a gente já começa a perder força muscular, massa muscular e os ossos eles começam a ficar um pouco mais porosos, que isso chama sarcopenia, dinapenia e princípio de osteopenia e osteoporose, tá? Então, o que a gente precisa fazer? Qual que é a atividade física melhor para a gente prevenir esse processo de envelhecimento que ele é natural? A musculação o treinamento, é o exercício físico mais eficaz para a prevenção dessa perda de massa muscular, perda óssea e perda de força. Então, exercício com peso, musculação, não é só para jovenzinho,
Não é essa coisa, mas eu não quero ficar todo musculoso, sarado. Não tem nada a ver com isso. É musculação para fortalecimento muscular, para a gente manter autonomia, manter força, para viver bem. É o mais eficaz. Não significa que os outros não funcionem. Treinamento funcional não funcione, pilates não funcione. Uhum. Eu adoro todos. Eu sou apaixonado por esporte, por pilates, yoga, enfim. Qualquer tipo de atividade física que vai trazer benefício para a sua vida. Então, o que eu recomendo para as pessoas? A musculação é fundamental, mas se você detesta, às vezes a pessoa ela pode acabar gostando. Eu tenho uma aluna, estava até comentando com você, que ela detestava, começou a fazer aula comigo, hoje em dia ela ama. Vai feliz. Vai feliz. E se ela falta, ela fica triste. Mas eu recomendo você fazer o que você gosta. Porque a gente fala, não quero fazer musculação, então não faço nada. Não, faça alguma coisa. Tem que fazer. Se der para fazer a musculação, é uma Melhor. boa ideia. Eu acho que, inclusive, a gente já está ajudando a responder um pouco a pergunta da Selma Campos, aqui do Paraíso, São Paulo. Oi, Selma. Ela conta o seguinte. Quando se está acima do peso, a pessoa se sente pesada e sem estímulo. Como iniciar a atividade de uma forma que não desanime logo na primeira semana? A pergunta continua, mas eu vou parar um pouquinho nessa discussão. Às vezes é difícil, especialmente para quem recebe uma orientação médica, tá acima do peso, às vezes tá ali no pré-diabetes, colesterol elevado. A pessoa não vai fazer isso e ficar super feliz, porque às vezes dói um pouco, fica sem fôlego e é bem desafiador. Tem alguma estratégia que ajude nesse momento? A primeira coisa que ela precisa fazer é o que ela já fez, que isso é maravilhoso. Eu preciso mudar, eu preciso emagrecer. Legal. Depois, a dieta, ela vai ser fundamental. Então, procurar uma nutricionista para prescrever alimentação, que você já vai começar a perder peso. Perdendo peso, você já vai melhorar a sua mobilidade. Você vai conseguir andar melhor, você vai ter um condicionamento um pouco melhor para o início da atividade física. Quer começar antes? Pode começar antes, não tem problema. Vai fazer atividade física, seja ela pilates. Evita no início, quando você está sobrepeso, que depende do peso, obviamente. Atividades com alto impacto, por exemplo. Corrida, atividades com muito salto, porque vai sobrecarregar as nossas articulações. Por exemplo, joelho, tornozelo, quadril. Então, atividades de médio ou baixo impacto são fundamentais. Por exemplo, musculação, pilates, treinamento funcional bem orientado, até mesmo uma fisioterapia, outras atividades. Agora tem eletroestimulação, que é uma atividade física interessante. Tem outras atividades que você pode fazer. Agora, essa questão de um desistir em uma semana, ela envolve muitas coisas. Primeiro, porque é um hábito diferente, vai ter que encontrar um horário na rotina que dê certo. Tem gente que vai às 6 da manhã, mas vou confessar, comigo não funcionou essa história de 6 da manhã. Eu vou 6 da tarde. Então, assim, a gente tenta adequar isso à nossa rotina. Mas também pela espera de resultado. Quanto tempo a gente pode dizer que a pessoa vai começar a ver resultado da atividade que ela está fazendo? Isso varia muito de pessoa para pessoa. Me lançaram um desafio faz 1 mês e meio que eu estou atendendo um casal. Eles treinam em horários diferentes, só que eles falaram assim, olha, chegou em janeiro para mim. No carnaval eu vou ter uma viagem. Nessa viagem eu preciso estar bem. Você tem 1 mês e meio para cuidar do meu corpo e eu quero ver melhora. Se eu ver melhora, eu continuo. Se não, eu paro. Foi um desafio para mim. Eu aceitei. A gente fez o exercício, eu fiz a avaliação física antes neles, vi tudo o que eles precisavam fazer e eles treinaram direitinho. Foram para a viagem, viajaram muito felizes, tiveram resultado. Claro que o resultado ele não é absurdo, mas em 1 mês você já consegue ver um pouco de resultado, principalmente na avaliação física. Visual é mais ou menos uns 3 meses que você consegue ver um resultado visual muito bom. De condição de saúde já vai ser mais rápido. Bem mais rápido. De disposição, até de saúde mental, né? De bom humor e tudo mais. Agora, só uma semana você já consegue ver toda essa melhora. Agora, de mudança física, de diminuir o número de roupa, de estar visivelmente mais magro, uns 3 meses. Em média, 3 meses. Agora, continuando na pergunta da Selma. Ela tem 53 anos, pratica atividades físicas regularmente, só que entrou na menopausa. E ela fez a avaliação física, fez a bioimpedância com a nutricionista e ela disse que ela está com perda de massa magra. Como melhorar esse ganho? Devo usar algum suplemento para ganhar mais massa magra? Na menopausa é mais difícil recuperar essa massa magra? E quais são os melhores exercícios? Aeróbicos ou anaeróbicos? Bom, uma pergunta bem complexa. Primeiramente, passar no médico, ver como é que está o seu nível hormonal. No ginecologista, nesse caso, que é quem faz isso. Pode ser um ginecologista. Ver se está tudo ok.
Se precisar, uma reposição hormonal pode ser feita. Depois, a alimentação precisa estar bem regrada. Se precisar suplementação também, se a nutricionista recomendar, suplementação pode ser uma boa. E o estímulo, tipo de estímulo que você vai fazer. Seja ele um treino, o principal seria o anaeróbico, que seria, no caso, a musculação, o funcional, que tem um pouquinho menos de presença de oxigênio durante o treino. Então, são estímulos mais intensos, não são estímulos tão prolongados como se fosse o aeróbico, como se fosse uma corrida, por exemplo. Então, eu recomendaria uma musculação, sim. A gente ganha músculo anaeróbio. fazendo aeróbico? Caminhada, corrida, ganha músculo fazendo esse tipo de Para atividade? quem é sedentário, no início, sim. Depois, não. Tá. Depois, a tendência é perder e não ganhar. Então, serve para a Selma e para todas as outras mulheres, especialmente porque a menopausa interfere um pouco nesse processo também. Fica um pouco mais difícil para a mulher ganhar músculo depois da menopausa, não fica? Fica. É um processo natural do envelhecimento, mas precisa tomar os seus devidos cuidados. Por isso, avaliação médica, nutricional e do profissional de educação física. A Jaqueline de Jesus, de Salvador, Bahia, Jaqueline, pergunta o seguinte: para quem faz atividade física, de quanto em quanto tempo essa pessoa deve fazer as revisões médicas? Ela tem 50 anos. Os seus pacientes, por exemplo, os seus alunos, de quanto em quanto tempo você precisa dessa revisão médica da saúde deles? Depende muito da situação do aluno, mas em média de 6 em 6 meses é o que os meus alunos fazem. Então, Tá. 2 vezes ao ano 2 já vezes ao ano. é o suficiente. Mas dependendo da condição de saúde, pode ser que ele precise de um acompanhamento mais intenso. Por exemplo, vai que ele tem algum problema cardíaco, aí às vezes o problema, você tem que ter um acompanhamento um pouco mais rápido, de 3 em 3, de 2 em 2 meses, depende muito da sua situação física, seja ela psicológica e seja ela patológica de doenças. Até porque, dependendo de como a pessoa vai chegar, se for por recomendação médica, se é um tratamento de saúde que ela está fazendo, vai ter um outro médico que vai estar querendo saber muito desse resultado. Exatamente. Que vai querer, volta aqui um mês que eu quero ver quanto peso perdeu, como é que está a sua saúde. Então, provavelmente vai ter um médico que vai estar fazendo isso e vai acabar fazendo essa avaliação. Mas de 6 em 6 meses, de uma forma geral. Então, muito obrigada a Jaqueline pela pergunta. No próximo bloco, a gente vai trazer a dúvida de uma telespectadora que quer saber como é que um tabagista faz para começar a atividade física. Essa é uma ótima pergunta, então a gente responde logo depois do intervalo. Temos muitas outras aqui para a gente conversar. Vamos nos esforçar para responder tudo isso, mas continue na nossa audiência. A gente vai fazer outro programa para falar também mais sobre o assunto, mas a gente volta já já aqui na Boa Vontade TV. Fazer atividade física é para todo mundo, para todo mundo. A não ser que um médico diga para você, você não pode fazer nesse momento. E olha, eu vou confessar para vocês, são raras as situações que eles vão dizer isso, porque eu converso com o médico bastante aqui. E eles sempre falam, olha, é muito difícil. Todo mundo tem que fazer, até mesmo quem enfrenta desafios de outros hábitos que precisam ser deixados de lado, como uma telespectadora aqui de São Paulo, ou telespectador, não tem o nome da pessoa, está assistindo o programa pela primeira vez. Muito obrigada, viu? Seja sempre bem-vinda. A gente fala de saúde todo dia aqui. É fumante e pergunta, eu posso praticar atividade física? Tem alguma recomendação para um fumante começar a fazer atividade física? Deve fazer atividade física. Inclusive, eu trabalho com fumantes também. Faço uma consultoria para uma aluna minha, que eu amo de paixão, Valesca. Ela, fumava 3 maços de cigarro por dia. Começou assim. E aí agora ela já reduziu bastante, de tanto que eu fico pegando no pé dela. Parou de fumar, parou de fumar. Hoje em dia ela fuma 3 cigarros. Ela A atividade física às vezes até ajuda a conseguir parar de fumar, acaba sendo um incentivo. O que acontece no começo? A pessoa, o condicionamento dela cai bastante, porque a eficiência dos pulmões, dos alvéolos pulmonares, não é a mesma de pessoas que não fumam. Então essa vai ser a dificuldade, o condicionamento físico. De resto, tudo igual. Então a recomendação é que você realmente faça atividade física. Talvez não vá ser a corrida, por exemplo, ou uma coisa que exija muita capacidade respiratória, o primeiro exercício para começar. Ou até pode? Dependendo do nível de condicionamento físico da pessoa, se ela caminha muito por dia ou se ela até já corria, pode. Mas como ela diz ela que está provavelmente parada, então é melhor não. É melhor começar com algo um pouco mais leve para depois ir subindo essa intensidade e volume do treinamento. E essa é uma informação bem importante. Às vezes você começa mudando um hábito e aí você consegue mudar outro, porque um acaba sendo incentivo para o outro. Aí você melhora a dieta, você começa a perder peso. Então um vai levando ao outro. Então tem que fazer atividade física assim e é começar. A orientação é começa.
procura um médico, procura um profissional e comece a fazer atividade física, vai ser uma boa estratégia de melhorar a sua saúde. Agora tem aqui o comentário de uma telespectadora, que é bem interessante, porque acho que ela representa muita gente aqui, que já começou a fazer academia, já começou a fazer caminhada e depois de um tempo parou. A Ana Cláudia Lima, do Rio de Janeiro. Oi, Ana Cláudia, boa tarde. Coloca assim, ó, começar é fácil, dar continuidade é que é difícil. E aí o Luca falou, quanta gente paga academia e não vai, assina plano de 12 meses, vai 2 e os outros 10 fica ali de brinde para academia. Qual que é o segredo da continuidade? O segredo é ter constância, querer cuidar da sua saúde. É o mais importante, porque não adianta nada você fazer uma atividade e depois parar. Para você voltar ao nível que você estava, é mais ou menos o tempo que você parou. Então, por exemplo, você fez uma atividade por 2 meses, parou 6, você precisa de 6 meses para voltar praticamente ao que você estava. Então, é muito importante que você continue fazendo a atividade física. Então, é vencer a preguiça. E acho que essa é uma questão interessante. Muitas vezes, a gente vê isso na prática, a gente não quer ir de jeito nenhum, mas depois que a gente vai e começa a fazer atividade física, a gente fica feliz. E no final a gente está feliz porque foi, porque fez o que tinha que ser feito. Então, é vencer essa resistência inicial. Vai, mesmo com preguiça, mesmo com sono, mesmo com frio, vai primeiro. Depois a gente para pensar. Não pensar muito nisso, né? Não dá muito valor para esse tipo de sentimento. Exatamente. Se você tiver algum amigo te esperando, isso vai te ajudar muito. Ou mesmo até um personal trainer, um professor que esteja lá te esperando no horário, é um estímulo a mais para você ir e não faltar. Temos muitas perguntas aqui de pessoas falando sobre doenças, condições de doença. Eu vou destacar algumas, mas eu quero antes pedir para o Luca uma orientação. Por exemplo, tem casos aqui de osteoporose, osteopenia, até o caso de um telespectador que fez uma cirurgia, um procedimento cirúrgico de raspagem de próstata. Já vou achar a pergunta dele aqui. E ele fala, o que eu posso fazer? Qual é a atividade? Se a pessoa fez um procedimento cirúrgico, tem uma doença específica, quem é que vai dizer o que ela pode e o que ela não pode fazer? É o médico ou é o preparador físico? Primeiramente é o médico. O médico ele vai passar para o preparador físico o que fazer. Então, por exemplo, a liberação médica vai estar escrita, recomendo que o paciente fulano faça atividade física, faça exercício físico, ou até ele manda específico, por exemplo, natação, hidroginástica, musculação ou em geral. Então, tendo essa liberação passando para a gente consegue fazer um treinamento totalmente voltado para essa pessoa. Tá, quem vai dizer osteoporose, pode fazer musculação ou não, pode correr ou não, é primeiramente o médico que vai dizer se tem alguma restrição. Exatamente. E aí depois, dentro das outras coisas que são permitidas, aí o preparador físico vai entrar para ajudar o paciente a escolher, então. Mas, por exemplo, eu achei a pergunta do seu José Mendonça, de Belo Horizonte. Ele fez esse procedimento cirúrgico. O médico é que vai dizer para ele se ele pode fazer, que tipo de coisa que ele pode ou não pode fazer, então. Porque depende do como que foi o procedimento cirúrgico. Por exemplo, o procedimento ele pode ter sido mais grave, mais leve. A gente não sabe como é que foi a recuperação cirurgia dele. aberta, laparoscopia, tudo isso conta, né? Então, primeiramente a gente precisa saber pelo médico como é que foi a cirurgia, se ele está apto, quanto tempo ele precisa ficar em repouso antes de começar a fazer atividade física. Então isso é muito importante, essa informação para a gente. Eu não vou conseguir talvez ler todas as perguntas que façam esse tipo de questionamento, mas serve para todo mundo. Não é o educador físico ou esse profissional que vai dizer o que fazer ou não de acordo com a sua doença. Primeiro o médico tem que dar uma primeira orientação, mas a gente vai depois contar com o conhecimento técnico do preparador físico para ajudar a fazer isso virar realidade. Agora, tem várias perguntas aqui de mulheres e homens também com osteopenia, osteoporose, na lombar, no quadril, em tudo quanto é lugar. E a pergunta é, pode fazer atividade física? Pode e deve. Por exemplo, eu tenho uma aluna que começou comigo faz 2 anos, ela tinha osteoporose. Que a osteoporose é um nível mais grave que a osteopenia. A osteopenia é o começo da osteoporose. E com o trabalho muscular que a gente fez, ela conseguiu reduzir para a osteopenia. Então, calcificou o osso dela. E ela está mais forte, mais disposta, consegue fazer as atividades do dia a dia dela tranquilamente, que antes ela tinha muita dificuldade, muita dor. Então, hoje ela não tem nada disso. Faz as atividades físicas dela, normalmente, diárias, né? E sem dor. E agora o osso está muito mais forte. Isso é importantíssimo. E aí o cuidado vai ser só para evitar fraturas. Fraturas e quedas. Porque queda é o principal fator do idoso dele se machucar e acometer alguma outra doença. Às vezes uma depressão, fica em casa, aí fica doente porque não consegue se locomover. Então isso é
uma coisa muito importante de tomar cuidado. Com Tem a que força ter. do idoso, o osso precisa estar forte. Então tem que fazer exercício sim. O profissional vai saber que tem osteoporose, vai ter esse cuidado, então, mas pode fazer, então, exercício de fortalecimento, musculação, pode fazer tudo isso. Pode. Então, todo mundo que mandou pergunta sobre esse assunto está liberado, mas ó, o médico, hein? Pelo amor de Deus, converse com o médico antes de sair fazendo qualquer atividade física, porque quando a gente tem um diagnóstico, tem que ter esse acompanhamento. A Tássia Torres, de Natal, Rio Grande do Norte. Oi, Tássia. Manda uma pergunta aqui que eu tenho certeza que muita gente quer escutar uma resposta positiva. Vamos ver qual vai ser. O serviço doméstico, como varrer casa, passar pano, lavar banheiro, ela colocou uma lista toda aqui, eu vou ler tudo porque é muito justo. Lavar roupa e passar, lavar louça, limpar fogão, geladeira, cozinhar, cuidar das crianças. No meu caso ainda tem isso, eu não sei se é na sua realidade, tá? Todos esses serviços de casa cruéis, que ela coloca aqui essa lista toda, que faz suar muito. Vale como exercício físico, Luca? Faço isso todo dia, não me considero sedentária. Vale isso como exercício físico? A gente sua muito para fazer tudo isso. Como exercício físico, talvez não. Talvez entre como atividade física. O que é exercício físico? São atividades que você faça no dia a dia que envolvem um gasto calórico, mas sem objetivos pré-estabelecidos. Então, ou seja, eu estou varrendo o chão, como é o exemplo dela, mas eu não estou varrendo o chão para ficar mais condicionado, para ficar mais forte, para ficar melhor. Eu estou varrendo por uma obrigação. Então, exercício físico, ele é uma atividade que tem objetivos pré-estabelecidos. Por exemplo, eu estou caminhando para melhorar meu condicionamento físico. Então, isso é considerado exercício físico. Então, ela gasta física caloria, ela é uma pessoa ativa. Ela gasta bastante caloria fazendo isso, Sim. mas ela não pode esperar disso um resultado Exatamente. um pouco mais amplo de Exatamente. saúde. Ela não vai ganhar força, não vai conseguir evitar doenças. Pode até ganhar um pouquinho de força, mas não se compara se ela fazer algo específico para o que ela quer, para o objetivo dela. Mas já é muito melhor do que alguém que não faz nada, que Exato. fica sentado o dia inteiro. Então, você não está completamente sedentária. Ela fala, não se considera sedentária. Ela não é uma pessoa sedentária, mas ela precisa ter um tempinho direcionado, com objetivos específicos para dizer que ela é uma pessoa que faz exercício físico. O importante é que ela está se movimentando, porque hoje em dia muitas pessoas ficam sentadas muitas horas por dia. A gente pode ficar em 3 posições no nosso dia. A gente fica deitado, sentado ou em pé. Em pé pode ser caminhando, enfim. Você já parou para pensar quantas horas você aí em casa fica sentado, ou fica deitado, ou fica em pé? Sentado a gente passa muito tempo. A maioria das pessoas, né? E o ideal é que a gente se movimente, porque o nosso corpo não foi feito para ficar sentado e só deitado. Ele foi feito para a gente se movimentar, para a gente se exercitar também. Agora, a gente tem aqui algumas perguntas. O Joab Carvalho, de Rondônia, mandou pergunta pra gente. Oi, Joab. Muito obrigada pela audiência, seja sempre muito bem-vindo. Mandou pela primeira vez a pergunta e a gente fica muito feliz com isso. Também uma outra telespectadora, a Valquíria Souza, de Mococa. Tem um filho de 1 ano e 4 meses que fica com ela o tempo todo. E ela fala, como é que eu faço atividade física? O Joab escreve aqui, eu não tenho tempo para fazer atividade física, o que fazer? Para pessoas como essas, que ainda não conseguiram encaixar atividade física na rotina, vale o caminha mais, tenta descer um ponto antes, vai brincar com seu filho na pracinha, coloca ele no carrinho e vai empurrando. Vale? Isso é melhor do que não fazer nada? Com certeza. Por exemplo, você, que nem o exemplo que você deu, para o carro um pouquinho mais longe do seu trabalho, você está trabalhando, ou não, vai no mercado, para um pouquinho mais longe. Sobe de escada Chega em vez em casa, de usar sobe de elevador. escada, exatamente. Então são pequenos detalhes que fazem a diferença, principalmente nesse início. Se você tiver alguma ajuda de alguma pessoa que possa olhar a criança por algum tempo, por meia hora, 1 hora, dá para você fazer uma atividade física nesse tempo. Depois você volta às suas atividades diárias. Valquíria, eu entendo bem você, porque é muito difícil da gente readaptar a rotina depois que tem filho. Ainda mais como você fica o dia todo com ele. Mas se você tiver meia hora, 20 minutos que você fizer de atividade física, já vai trazer para você esse benefício, eu vou te dizer, não só físico, mental também. Porque o desgaste mental também acontece, muitas vezes as pessoas acham que não. Está em casa, cuidando do filho, não tem problema nenhum, está super tranquilo e nem sempre é assim. Então vai ser bom esse momento para você. Agora talvez você não tenha isso, mas vai tentando encontrar alternativas. Mas um pouquinho que você conseguir já vai fazer efeito. Joab é a mesma coisa. Caminha um pouquinho mais, sobe escada, tenta manter esse dia a dia mais ativo, mas a nossa meta é para concluir a conversa. Sem responder todas as perguntas, a gente já achava que isso podia acontecer, mas nós tentamos trazer esclarecimento para todo mundo. Se ainda não faz parte da nossa vida, fazer um exercício físico com objetivo, com um tempo direcionado, com um olhar para a nossa saúde, deveria fazer, não é, Luca? Com certeza.
Nós precisamos cuidar da nossa saúde. Se nós não cuidarmos da nossa saúde, quem que vai? Então, esses pequenos detalhes é que fazem a diferença. E a gente vai encontrando caminhos. A gente vai tentando, errando e tentando de novo. O negócio é não desistir, a perseverança. Chame os amigos, aproveite para conversar com as pessoas que já estão fazendo, pergunta para elas o que elas fizeram para dar certo. Mas não desistamos da nossa saúde. Luca, muito obrigada por vir conversar conosco hoje sobre esse assunto. O convite já está renovado para voltar a responder as nossas dúvidas. Seja sempre bem-vindo ao Viver é Melhor. Obrigado. Agradecemos ao Luca Frazão, preparador físico, que respondeu algumas das nossas perguntas no programa de hoje, é verdade. Mas a gente vai ter a oportunidade para conversar de novo sobre o tema, mas todo mundo assim, consciente de que dá para fazer atividade física sim e que vale muito a pena vencer o desafio do sedentarismo. A gente conclui o programa de hoje desse jeito, mas no próximo bloco a gente vai para o momento ecumênico de prece para trazer também esse exercício espiritual de uma vida mais consciente, mais feliz. Registre o seu pedido por você e pela sua família. A gente já volta.